tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa. Na nossa aula de hoje falaremos sobre verbos modais, modal verbs. Primeiro, o que são modal verbs? Os verbos modais, ou em inglês modal verbs, funcionam como verbos auxiliares e sempre alteram o significado do verbo que eles acompanham. Essas alterações ocorrem conforme a função do verbo modal. Um verbo modal é um tipo de verbo usado para indicar a modalidade, ou seja, probabilidade, habilidade, permissão, solicitação, capacidade, sugestões, ordem, obrigação ou conselho. Os verbos modais sempre acompanham a forma base de outro verbo. Então, em língua inglesa, existem vários verbos modais, modal verbs. Cada um vai indicar algo diferente. Existem verbos modais para proibição, existem verbos modais para permissão, para habilidade e assim sucessivamente. Alguns modais podem ter mais de uma função, podem indicar mais de uma coisa. Nós vamos conhecer e estudar alguns específicos hoje. Então, vamos começar com este verbo modal, might, que pode indicar sugestão, como por exemplo, you might try this cake. Você deve provar este bolo. E aí temos o might em uma sugestão. Pode indicar também possibilidade, como no exemplo, it might rain today. Pode chover hoje. Também é comum encontrarmos este verbo modal em sentenças condicionais, como no exemplo, if I enter the contest, I might win. Se eu entrar na competição, vencerei. Além disso, ele pode aparecer tanto em frases afirmativas quanto negativas ou em interrogativas, que são perguntas. Eu tenho nos exemplos no canto. We might travel to Fortaleza in December. Nós podemos viajar para Fortaleza em dezembro. Na negativa, eu acrescento a palavra not. We might not travel to Fortaleza in December. Nós não viajaremos, e aí está indicando uma possibilidade de não viajar para Fortaleza em dezembro. E eu posso também formular perguntas, como no exemplo, might we travel to Fortaleza in December? Viajaremos para Fortaleza em December? E aí temos também as respostas curtas. Yes, we might. Sim, iremos. Ou no, we might not. Não, não iremos. Na sequência, o verbo modal should, que indica principalmente conselho ou sugestão. No exemplo, nós temos your hair is too long. O seu cabelo está muito longo. You should get a haircut. Você deve cortá-lo, você deveria cortá-lo. E aí o verbo modal should fazendo esta função de aconselhar. Eu posso utilizá-lo também na forma negativa. E aí ele ficaria no formato shouldn't ou should not, que também indica conselho, mas neste caso um conselho para algo que você não deve fazer, algo na forma negativa. Por exemplo, you shouldn't work so much. Você não deveria trabalhar tanto. E aí o shouldn't indicando um conselho para algo que você não deve fazer. Temos também o must, que é um verbo modal para indicar obrigação. You must wear a seatbelt. Você deve usar o cinto de segurança. When you drive, quando dirige. Pode indicar também dedução. Look at all that snow. Veja toda aquela neve. It must be cold outside. Deve estar frio lá fora. E aí, no sentido de dedução. Para também ênfase, plants must have light and water to grow. As plantas devem ter luz e água para crescer. Também pode ser usado para uma recomendação mais firme, né? Strong recommendation, né? Recomendação
mais forte. E aí no exemplo eu tenho we must get together for dinner soon. Nós devemos estar juntos para o jantar logo. E esse é o must. Nós temos também o have to, que indica necessidade ou obrigação. E aí no exemplo eu tenho you can't turn right here. Você não pode virar à direita aqui. You have to turn left. Você tem que virar à esquerda. E aí eu vou fazer uma comparação, para a gente observar aí com bastante cuidado, entre o must e o have to, porque eles têm um sentido de obrigação que é bem parecido. E aí eu vou mostrar um pouco da diferença para que vocês observem. Tá? Então, os dois indicando obrigação. O must, obrigação imposta por quem está falando. E o have to, uma obrigação externa. No exemplo, eu tenho a fala da professora. Ela diz, you must complete this essay by Friday. Vocês precisam completar esta atividade, este exercício até sexta-feira. E aí, quando um aluno vai contar para o outro essa tarefa que tem que ser feita, ele utiliza o have to. We have to complete this essay by Friday. Nós temos que completar este exercício até sexta-feira. Então, o must indica obrigação, quando eu estou falando e eu estou dizendo que você tem que fazer aquilo. E o have to é quando uma pessoa ou alguma lei também, algo de fora, me impõe algo. Nós temos também a forma negativa de ambos. O mustn't, que é o must mais not, que indica proibição. E eu tenho o don't have to, que indica a ausência de obrigação. Vamos observar os exemplos e fica mais claro. No primeiro exemplo eu tenho you must not drink that water. Você não pode beber esta água. Neste caso, quando eu uso must not, eu estou te proibindo. Não beba esta água, está proibido. A mesma frase, trocando o verbo modal. You don't have to drink that water. Você não tem que beber aquela água. E aí o sentido muda. Você não precisa, não é necessário, não é obrigatório. Não há obrigação, você pode ou não, mas você não precisa beber esta água, certo? Must not, proibição. Don't have to, ausência de obrigação. Certo? Então vamos para o remember, let's remember. Vamos retomar aí o significado de cada um para fixar, começando com o might. O might pode expressar principalmente probabilidade e sugestão. No exemplo, it might rain today, pode chover hoje. O must, que pode expressar obrigação, dedução, necessidade ou recomendação. No exemplo, you must wear a seatbelt when you drive. Você deve usar o cinto de segurança quando dirige. Have to pode indicar obrigação e necessidade. No exemplo, you can't turn right here, you have to turn left. Você não pode virar à direita aqui, você precisa virar à esquerda. Should expressa conselho ou sugestão. Por exemplo, Lara has low grades. Lara tem notas baixas. She should study more. Ela deve estudar mais. O must e o have to, fazendo novamente a comparação para fixar. Must, obrigação imposta por quem está falando. You must memorize this subject. Vocês devem memorizar este assunto. Have to expressa obrigação externa. Students have to wear the uniform at school. Alunos devem usar uniforme na escola. E aí nós temos o nosso exercitando. Nós vamos dar uma olhada principalmente no modal should ou no should not, certo? Que é o que indica conselho. Vamos analisar as frases e ver qual das duas formas vai combinar em cada um. A primeira diz assim, I do my homework before I go to bed. Eu fazer a tarefa de casa antes de ir para a cama, antes de ir dormir.
Você deve ou não deve fazer a tarefa de casa? Neste caso, devemos fazer a tarefa. Então, I should do my homework. Estamos indicando o conselho. Na segunda, they run in the corridor in school. Eles correr no corredor da escola. Devemos ou não devemos correr pelo corredor da escola? Não devemos. Então, neste caso, a forma negativa, shouldn't. Na terceira, he pushed his friends in the playground. Ele empurrar os seus amigos no parquinho. Deve ou não deve? Should ou shouldn't? Não deve. He shouldn't. Ele não deve empurrar os amigos. Na quarta, we make a birthday cake for our daddy's birthday party. Nós fazer um bolo de aniversário para o aniversário do nosso pai. Devemos ou não devemos? Pela lógica, devemos. We should make. Devemos fazer. E na quinta frase, I wait patiently. Eu esperar pacientemente at the bus stop for the bus to arrive. Pelo ônibus até que ele chegue. Então, nós devemos ter paciência. Então, I should wait patiently. Certo? Então, nós vimos aí alguns exemplos mais do verbo modal should. E eu espero que vocês tenham compreendido através dos exemplos e da explicação. Para saber mais, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, ok, queridos? Então, até a nossa próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau.